Sejam bem-vindos ao MDVcast, o podcast dos médicos de valor. E no episódio de hoje eu vou conversar com uma mulher que une técnica, humanidade e coragem em cada decisão clínica. A doutora Patrícia Lopes é médica emergencista, especializada em emergência pediátrica e com uma atuação marcada pela agilidade, precisão e amor à vida, especialmente nas situações mais críticas. Ela também é fundadora da Emergency Talks, uma plataforma educacional que prepara profissionais da saúde para atuarem com mais segurança e competência em cenários de urgência e emergência. Com uma linguagem acessível e foco no que realmente salva vidas, essa iniciativa já impactou milhares de profissionais em todo o Brasil. E além da medicina, a Patrícia tem uma história de vida marcante. Ela enfrentou e venceu o câncer de mama sem nunca abandonar sua missão de cuidar. Você vai adorar conhecer essa trajetória de superação, propósito e entrega a partir de agora. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do MDVcast, o podcast Médicos de Valor. E hoje nós estamos com a Paty Lopes, tá certo? Médica, emergencista. Nós vamos trabalhar hoje, que a nossa conversa ela vai ser muito produtiva. Nós vamos entender um pouco mais sobre a história dessa médica e como que, não só dentro das emergências, né, mas também no ramo educacional, ela tem influenciado e impactado também muitos médicos. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre tudo isso, mas antes, né, vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Primeiro, a Creative, né, a Creative Estúdio e produção de conteúdos, que é justamente a empresa que nos dá toda essa estrutura. Então, se você é médico, médica e trabalha produzindo conteúdos no Instagram, TikTok, YouTube e deseja produzir estes materiais com alta tecnologia, né, alta qualidade, a Creative é a empresa que vocês vão buscar, tá certo? Logo abaixo no link, né, na descrição desse vídeo vai ter os links de todos os nossos patrocinadores. Além da Creative, nós temos também a TMed. A TMed é uma empresa que trabalha gerindo o tráfego de dezenas de médicos de todo o Brasil, ok? Construindo páginas de venda, orientando também em estratégias de conteúdo e gerindo tráfego no Google, TikTok, YouTube, Instagram. Então, se você deseja ter mais alcance nas suas redes sociais, você precisa contratar a TMed. E, por fim, falar da MedSelling, que é a empresa que constrói para médicos de todo o Brasil, para clínicas, consultórios, o time comercial que você precisa para aumentar a taxa de conversão do seu negócio particular. Então, pessoal, esses são os nossos 3 patrocinadores para que vocês tenham conhecimento e contratem os serviços de qualidade que eles oferecem, ok? E aí, Paty? Como é que você está? Estou bem, agora estou ótimo, né? Cheguei aqui num ambiente muito, muito lindo. Fiquei encantada com esse É lugar. criativo aí. Criativo, inclusive. Achei sensacional. Excelente. As pessoas acham que muitos médicos, porque assim, como nós estamos já há quase 10 anos trabalhando com médicos no Brasil todo, as pessoas acham, primeiro, que eu conheço todos os médicos, é impossível, né? E segundo, que quase todos os médicos me conhecem. E também não é. Então, foi uma grata surpresa, né, a indicação para que você estivesse aqui, porque depois que falaram do teu trabalho, da tua jornada, da tua história, óbvio que eu fui atrás, eu fui pesquisar, eu fui dar uma olhada. Então, é sempre interessante conhecer novos médicos de valor. Porque o nosso trabalho sempre foi fazer isso, trazer essa transformação de médicos que muitas vezes estavam vivendo no automático, exercendo uma medicina no automático, né, muito padronizada, às vezes até arcaica, e fazer com que eles percebessem que existe valor ali e mais valor do que o que eles acreditam muitas vezes. E quando eu vi o teu perfil no Instagram, quando eu fui ver a tua história, nós mandamos até um formulário para entender um pouco mais sobre a tua história. Eu disse, caramba, é a pessoa certa para estar conosco no podcast, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu já começo com uma pergunta. É uma pergunta que eu vou fazer para todos os médicos que pisarem aqui, que é a seguinte. O que é para você ser um médico ou uma médica de valor? Eu acho que a gente, né? Quem não sei quem nos escuta já fez alguma pesquisa sobre como é que é a carreira médica. A gente faz 6 anos de faculdade. Durante a faculdade, você tem acesso ali a todos os tipos de especialidades, você tem contato com todas as especialidades, aí você se forma e cai no mercado de trabalho. Eu me considero ter entrado na medicina quando eu entrei na minha especialidade, que é a medicina de emergência. Entendi. Antes disso, eu me sentia meio que vagando ali, meio sem propósito. Eu não sei, eu fiz medicina, mas eu tô aqui trabalhando, eu não sei muito bem o que é que vai acontecer com a minha vida médica no futuro. Então, quando eu entrei na minha especialidade, medicina de emergência, eu entendi
que eu fiz medicina para aquilo. Eu entendi que aquela especialidade, ela ia conseguir me trazer toda a alegria e satisfação de ser médica. Né, que a gente, quem assiste seriado, né? Eu assisto Grey's Anatomy, né? Aqueles Sim. seriados de que você tá no chão lá, muito sangue. E aí todo mundo tem aquela visão de que aquele é o médico, né? Que tá tratando aqueles pacientes muito graves. E eu também tinha essa visão muito boa. E quando eu entrei na emergência, eu vi que o quanto a gente consegue impactar de maneira rápida a vida dos nossos pacientes. Não que as outras especialidades não impactem. Obviamente que todas as especialidades são importantes, Sim. funciona todo mundo como uma engrenagem, mas a gente é um pouquinho mais imediatista. Eu chego com um paciente chocado e eu quero que ele fique muito melhor do que eu recebi daqui a 2, 3 horas. Então, essa resposta rápida, essa melhora rápida que a gente vê na emergência é muito gratificante. A gente chama até de especialidades das sombras, né? Por quê? Porque o paciente provavelmente não vai lembrar da gente. Ele ou vai estar desorientado, ou vai estar entubado, ou vai estar sonolento demais, ou grave demais, para lembrar do médico que salvou ele ali naquele primeiro momento. Ele vai lembrar do doutor que está lá em cima, na enfermaria, na UTI, que cuidou dele por um pouco mais de tempo, em um período mais prolongado, de quem deu a alta dele, ou de quem acompanhou ele um pouco depois. Então, dificilmente você vai ver um emergencista ganhando presente de paciente, ganhando galinha, ganhando bode, você não vai ver. É mesmo. A gente é uma gratificação e uma satisfação pessoal nossa de estar ali ajudando uma vida e a gente sabe que ele nem vai lembrar do nosso nome. Eu já vi vários pacientes que a gente reanimou, inclusive, que a gente já entubou, que a gente já salvou. Eles passam de novo ali pela emergência, olha, eu já atendi esse paciente. Ele passa por mim, ele não faz ideia de quem eu seja. Mas em algum momento ele marcou ali a minha história, o meu plantão. E eu lembro, às vezes, dos pacientes, quando são histórias mais marcantes, e eles jamais lembrariam da gente. Isso é interessante. Eu vou até te perguntar em algum momento sobre pelo menos uma ou duas dessas histórias, mas tem dois pontos que tu citou aí, vou tentar lembrar dos dois. O primeiro é o seguinte, é a escolha da especialidade, né? O que é que acontece? O que é que eu vejo? Muitas vezes, principalmente agora, e principalmente os mais jovens, tendem a escolher a especialidade médica utilizando o critério mercado. Então, poxa, eu vou escolher a especialidade. Você não faz ideia de quantos estudantes de medicina já me mandaram direct perguntando, Cassiano, qual é a especialidade que dá mais dinheiro e menos tempo? E eu sempre sou bem firme em relação a esse aspecto com eles. E você levantou um ponto interessante. Poxa, eu senti que eu estava de fato exercendo, fazendo medicina quando eu me tornei, né, emergencista. Quando eu fiz a especialidade e tudo mais, eu me tornei emergencista. E aí vem aquele ponto. O motivo pelo qual você escolheu. Eu não sei se você considera isso, mas foi mais uma vocação, que você percebeu esse chamado, ou teve também uma percepção a respeito das tuas habilidades? Por exemplo, eu não consigo ficar, se eu ficar acordado até 3 horas da manhã, eu estou estragado no outro dia. Minha esposa, ela sabe disso, ela disse, você nunca poderia dar plantão na sua vida. Entendeu? Porque ela é enfermeira e ela virava 72 horas e no outro dia pro cursinho estudar. Eu, como assim? Se eu ficar até 2 da manhã no outro dia, parece que eu levei uma surra. Então, assim, será que tu escolheu por vocação? Existe esse chamado ou não? Você percebia que tinha habilidades naturais, pensamento rápido, raciocínio rápido, uma certa estabilidade, não vou dizer frieza no sentido emocional para com o outro, mas de autocontrole, de estar centrada no meio do caos. Então, será que era isso? Tu tinha essas habilidades e tu percebeu, então, que tu seria muito útil na emergência? Então, quando eu me formei, eu, como praticamente todos os recém-formados, eu fui cair em um posto de saúde. Uhum. E quando eu caí no posto de saúde, eu percebi que aquilo era tudo que eu não queria fazer. Porque eu sempre fui muito objetiva, muito prática e muito imediatista nas minhas coisas, nas minhas condutas. E quando eu comecei a trabalhar no posto de saúde, caramba, eu não quero fazer isso. Eu quero. Cadê a emoção, né? Que era Cadê ação, né? a ação do seriado que eu assistia? Eu sou médica, né? Cadê os pacientes graves? Mas eu entendi, obviamente, que eu era ainda uma pequena médica verdinha, que eu não Uhum. tinha condição nenhuma de atender pacientes graves. Sim. E aí, com pouco tempo, eu acabei saindo do meu postinho de saúde, vi que não era aquilo que eu queria mesmo e caí em um grande hospital da cidade que estava precisando de gente para ficar na sala vermelha.
Sendo que tinha 6 meses, 7 meses de formada. Meu Deus, eu vou saber fazer isso? E aí tinha outros médicos que já estavam lá há um certo tempo, mais experientes. E aí, não, a gente te ajuda, vai dar certo. Então, tá tudo bem, né? Se chegar algum paciente grave, vocês vão me ajudar, né? Vai dar certo. E aí eu comecei a ter essa prática, né? Comecei a trabalhar com pacientes graves e aquilo começou a me dar muita satisfação, começou a me dar muito retorno, né? Profissional. E eu, caramba, agora sim eu estou fazendo uma coisa que eu estou gostando, é isso aqui que eu quero. Sendo que eu tinha uma vida muito tranquila, né? Eu trabalhava bastante, trabalhava, dava um sprint ali, 2, 3 meses, aí dava uma parada, viajava e tal, descansava, voltava, trabalhava, reponho o dinheiro que eu gastei, né? E gastava, e eu caí na residência de uma maneira muito aleatória, na verdade. Como foi? Eu nunca fiz prova de residência. Uhum. A emergência na época, em 2000 É até recente, né? É uma especialidade bem Recente. recente. Somos um baby ainda. Uhum. Mas eu caí na especialidade porque no ano que teve essa prova de residência para emergência, ninguém se inscreveu. Ninguém se inscreveu. E aí o coordenador da residência, né, ficou chateado. Não é possível que a gente não vai ter nenhum inscrito. Vamos abrir uma prova extra. E abriram uma prova extra. E eu fiquei sabendo dessa prova extra, assim, bem aleatório. Me mandaram o edital e faz, tal, vai ver o que é que acontece, né? Tá, eu vou fazer. Sendo que quando você vai atrás, né, da percepção das pessoas do que é a medicina de emergência, as pessoas falam, ah, não, tu vai viver de plantão? Pra que se tu já trabalha com plantão? Qual o sentido disso? Tu vai viver fazendo a mesma coisa que tu já faz. Qual é o sentido de tu passar 3 anos da tua vida fazendo uma especialidade se tu já trabalha com isso? Uhum. E aquilo me intrigou, inclusive, no dia eu passei na prova e no dia que precisava inscrever, eu estava de plantão, inclusive. Eu não vou não. Eu já não tô trabalhando com plantão, né? Eu vou fazer emergência, não faz sentido, eu vou continuar trabalhando com plantão. E aí um amigo meu, neurocirurgião, Luiz Anderson, ele chegou para mim e disse: "Você vai, nem que eu vá lhe puxar pelos cabelos, lhe arrastar até lá, amarrar seus braços, você vai fazer essa residência, né? Vai ficar presa no plantão eternamente sem nenhuma especialização. O mercado vai mudar." E aí eu fui, me inscrevi, joguei pra cima todas as escalas que eu tinha, todos os empregos, plantões, a vida boa que eu tinha, para começar a fazer a residência de medicina de emergência. E, assim, eu te digo que você que é jovem médico, que vai se formar ou que já se formou e não sabe o que fazer, e às vezes pensa, ah, não, eu quero trabalhar com uma coisa que me dê retorno financeiro, faz uma diferença enorme você fazer o que você ama. Hoje eu te digo que eu saio para trabalhar, eu não saio para trabalhar. Eu saio para fazer uma coisa que para mim às vezes ali é divertido. A gente está no plantão e tal, tem a minha equipe, tem os meus amigos, as pessoas que eu convivo e a gente salva vidas. Então, para mim isso é muito gratificante. Não é trabalho. Não é trabalho. Então, às vezes até eu tenho uma esposa e às vezes eu vou sair de plantão domingo à noite. Eu trabalho, o único noturno que eu dou é domingo à noite. Às vezes eu vou sair de plantão domingo à noite, ó, tô indo pro plantão, viu? Assim, bem Animada. feliz. Eu tô indo pro Domingo à plantão do noite. SAMU, tô indo pro plantão. Ela, meu Deus do céu, mas é domingo. Tu não consegue passar esse plantão, mas eu não quero passar. Eu quero ir, porque eu gosto, isso me deixa feliz. Eu não enxergo como trabalho. E assim, as pessoas dizem, ah, mas você vai viver de plantão, né? Você vai conseguir lidar com isso a vida toda. E aí eu sempre gosto de responder que, assim, gente, todo mundo, quando tiver com 60, 65 anos, vai estar cansado. Eu, o geriatra, o cardiologista, o anestesista, vai estar todo mundo cansado, a gente vai ter trabalhado a vida inteira. Então tá todo mundo cansado, não é porque eu trabalho com plantão que eu vou estar mais cansado do que as outras pessoas. Vai estar todo mundo cansado, mas eu vou ter trabalhado com aquilo que me fez feliz. E cada um procura o que lhe faz feliz, porque a gente tem que dar significado ao trabalho. Sim. Porque hoje no mundo de burnout e redes sociais e depressão e saúde mental, você trabalhar com algo que não te faz feliz só por dinheiro não faz sentido. Para mim não faria sentido. Então eu consegui alinhar algo que eu amo e que ainda assim me dá dinheiro, da maneira que eu consegui ali, e não é só plantão, obviamente, né? A gente tem Ainda mais um agora, que você está espaço. abrindo também um braço educacional dentro do Isso, que você está exato, fazendo, tem tem um outras espaço possibilidades. enorme para a gente desbravar aí da medicina de emergência. Então não é só plantão, eu não vivo de plantão. Inclusive hoje a minha renda de plantão é 30% do que eu ganho. Olha Eu não só. trabalho só com plantão. E aí eu consegui alinhar
todas as coisas que eu faço, que são coisas que eu amo, elas não são trabalho, elas não me estressam. Eu consigo alinhar isso com as minhas outras atividades e eu sou feliz com isso, né? Com certeza tem muitos estudantes, né, ou jovens médicos generalistas que agora devem estar com uma pulga atrás da orelha. Como assim não é só plantão, né? Qualquer coisa, vocês entrem no perfil dela, mandem muitas perguntas nas caixinhas no direct, que ela vai explicar por que que não é só plantão. Eu vi recentemente, se eu não me engano, foi um estudo que fizeram com atletas de alta performance. Pegaram os atletas, o top 5, e queriam entender o que é que diferenciava eles do top 25. Então, quem estava nos 5 primeiros e para quem estava abaixo até o 25. E não era o treinamento, não era a dieta, mas principalmente alguns pontos. O primeiro, eles amavam o esporte que eles faziam. Eles amavam o esporte que eles faziam. O campeão agora da Olimpíada de tênis, eu esqueci o nome dele, muito conhecido, né? Perdão aí para os fãs. Tem muito médico que é fã de tênis, né? Eu também não sei. Pois é. É aquele que, sei lá, não tomou vacina, não lembro qual foi a questão. Mas na hora que ele vê que ele ganhou a medalha, ele ganhou tudo que pode ser, né, conquistado no tênis, e ele olha e diz: eu amo esse esporte. Você vê que ele ama. Não é à toa que ele é, né, o primeiro do mundo. Então, quando você traz isso, é interessante. Quando eu estava na faculdade de medicina, eu dizia para minha esposa: nunca que eu vou fazer emergência, nunca que eu vou dar plantão. Por quê? Pelo mesmo motivo que você citou. Eu sei que se eu fosse para uma emergência, muito provavelmente a taxa de mortalidade do hospital ia aumentar. Então, por consciência, para o bem dos pacientes, Para o bem dos pacientes, eu né? dizia: não, deixa com quem ama, com quem gosta, com quem curte isso, porque quem ama, eu tenho total certeza, ao ouvir você falar tudo isso, de que os pacientes estão em boas mãos quando estão com você, né? Porque dá para ver que você está inserida por completo no processo. Você vê, inclusive, a diferença, né? A gente tem plantões com preceptoria, que eu tenho vários residentes, tanto de emergência quanto de outras especialidades, que eles são obrigados a rodar lá com a gente na emergência, né? Às vezes é a maior emergência do estado, com muitos pacientes graves, tem parado, paciente entubado, paciente chocado. E aí, quando chega um paciente grave, você vê que os emergencistas, os residentes voam em cima. Ah, chegou parado, tá, vamos resolver aqui e tal. Material do tubo, pega o BVM. E aí o pessoal que não gosta muito de emergência fica assim, meu Deus, eu quero ir embora daqui, o que tá acontecendo? Então, assim, você vê que a gente ama aquilo ali, né? Total. A gente ama, tem que amar. Quem não se identifica com a residência, com a especialidade, não fica até o final. Verdade, Não verdade. fica. Eu posso estar enganado, né? Porque, lógico, tanto por ser uma nova residência, como também porque mesmo se eu estivesse atuando na medicina, eu passaria longe da emergência por atributos pessoais. Mas eu tenho a impressão de que a emergência é um ambiente, ou predominantemente, ou culturalmente, não sei, posso estar errado, masculino. E tá lá você. Uma mulher que não está lá de maneira passiva, mas pelo contrário. Eu vejo que você lidera, que você está à frente, que você tem força dentro da emergência, que você muitas vezes inspira. Tanto é que quem indicou você foi um residente para estar aqui hoje, né? Lindo, inclusive. Então, assim, eu queria saber quais foram os principais desafios que você, se teve, né? Eu não sei, mas quais foram os principais desafios que você enfrentou tecnicamente, óbvio, em relação à estrutura também, mas também por ser uma mulher dentro de uma emergência, que creio eu, posso estar errado, mas creio eu, é um ambiente que normalmente é um ambiente com predomínio ali né, dos médicos. Então eu queria saber de ti, quais foram os desafios que você enfrentou. Eu vi até que tu fez uma live recentemente com a Clara, com outras médicas, Isso, né? exato. E isso me levantou esse questionamento. Realmente, talvez tenham algumas dificuldades que são inerentes ao fato de você ser uma mulher na emergência. Então, quando eu comecei a residência de emergência, eu já estava trabalhando na emergência como não especialista há 4 anos e meio, aproximadamente. E eu trabalhava em uma sala de parada que era só minha, né? Quem trabalhava comigo já sabia. Quer ajuda? Não, pode ir embora. Eu tô dando de conta aqui das minhas coisas, pode deixar.
Então, eu dominava ali, tinha minha equipe, a gente era parceiro, então a gente conseguia fazer tudo funcionar numa engrenagem perfeita. Uhum. Quando eu entrei na residência, existe até um gráfico, né? Que é interessante aí quem estiver nos assistindo pesquisar, se chama gráfico de Dunning-Kruger, que ele Tava tem. falando sobre ele agora há pouco. Pronto, que aí você começa o gráfico achando que tem muita confiança, mas zero conhecimento, aí tem um determinado momento que você percebe que você não sabe de nada, e aí você começa a ganhar experiência e percebe que continua sem saber de nada, mas com um pouco mais de experiência. Então eu entrei novinha na residência e achava que já sabia muita coisa. E aí eu comecei, né? E eu tenho uma personalidade mais forte, às vezes eu até bati um pouco de frente, mas eu acho que é assim que tem que ser feito mesmo. Aí eu comecei a levar umas na testa, eu Aham. fui baixando a minha bola. Eu vou ter que estudar muito. Definitivamente eu não sei de nada. E aí foi aí que eu comecei a estudar, me dedicar. E você vai ganhando espaço, né? Como a gente roda a cidade inteira enquanto residentes, né, de emergência, a gente vai ganhando espaço, vai ganhando a confiança das pessoas, vai Sim. conhecendo as coordenações, vai conhecendo os setores, vai conhecendo a equipe, principalmente a equipe multiprofissional, que você precisa dessas pessoas para conduzir aquele paciente. Ninguém trabalha só. Verdade. Então você vai conquistando as pessoas, vai conhecendo todo mundo, você vai ganhando realmente a confiança delas. E isso foi essencial para eu conseguir ir fazendo o meu nome durante a especialidade. Obviamente que tem muito preconceito, né? Até dos próprios pacientes, né? As pessoas já Sim. chegam perguntando: cadê o médico? Uhum. Olham para mim, aí olham para o meu nome, procuram se realmente eu sou médica, vê o esteto, fica na dúvida, é mulher, não sei o que ela é. Pode ser qualquer outra especialidade, menos médico. Então, os próprios pacientes têm também esse preconceito. Uhum. Porque, historicamente, nossa sociedade Uhum. patriarcal já moldou isso como médico homem, né? E, obviamente, a gente tem que ser, inclusive, melhor para mostrar que somos boas. A Um gente esforço a tem mais, né? que ter um esforço a mais. E a gente tem realmente que se impor, tem um papel de liderança. A gente estava até conversando antes de começar que você não vai ver a gente gritando na emergência pedindo material. Se você chegar numa emergência e estiver tendo uma parada ou uma intubação conduzida por um emergencista, você vai achar que não está acontecendo nada, porque é um silêncio. Tá todo mundo sabendo o que vai fazer. A gente fez um debriefing, fez um briefing, e aí vai todo mundo já ciente de qual é o seu papel, na tranquilidade, não precisa gritar com ninguém. Deu alguma coisa ali errada, sem gritar, você já sabe, a equipe já sabe o que vai acontecer, já sabe o passo a passo, não precisa de grito, confusão. É liderança mesmo. Você tem que liderar a sua equipe. Você está ali gerenciando pacientes graves e às vezes você tem que dar de conta de 3 internos, 5 residentes, 20 pacientes na sala. Então você tem que aprender a liderar. É uma coisa inata nossa durante a nossa formação de aprender a liderar. E por ser mulher, eu entendo que durante a minha formação eu precisei ser muito boa para que as pessoas enxergassem que eu era boa, Sim. né? Porque historicamente a gente sempre teve mais homens nas especialidades, mas por incrível que pareça, a maioria dos nossos anos de residentes tem tido muita mulher. Uhum. Ou é 50-50, ou tem mais mulheres do que homens. Depois desse podcast vai aumentar mais ainda. Deus quiser. Já que tu falou isso, quais são as habilidades assim que você acredita que todo emergencista precisa ter? Conhecimento é óbvio, todo médico precisa estar estudando direto. Mas quais são as habilidades que devem ser realmente inatas do profissional, da especialidade em si, para que ele seja um bom emergencista? Bom emergencista, bom médico, bom profissional de qualquer especialidade, de qualquer profissão que seja. Hoje, eu coordeno uma emergência aqui de Fortaleza, um hospital aqui de Fortaleza, e eu contrato médicos para trabalhar na minha emergência. Uhum. E aí, se você me perguntar, você só vai contratar médicos bons, né? Os melhores, muito bons tecnicamente. Não é bem assim. Porque eu acho que ser bom tecnicamente, se você se dedicar, se você estudar, se você fizer muitos cursos, muitas pós-graduações, você vai ser bom tecnicamente em algum Sim. momento. Tem uns gênios que se sobressaem, mas ser bom tecnicamente hoje é o mínimo básico, O arroz com o feijão, né? chão. Exato. O que é que a gente valoriza muito hoje? Para contratar, para empresas, para tudo. São as outras habilidades. Você precisa saber se comunicar com as outras pessoas. É o que eu te disse. Não adianta você ser muito bom, saber de tudo de medicina de emergência e você ser um médico que grita com a sua equipe, que você não sabe se comunicar, que você humilha as pessoas. Isso é inadmissível.
Quando isso acontece, no hospital que eu trabalho, na emergência, eu tiro logo. Não dá. Não dá pra você trabalhar com a gente. Isso é muito bom, mas infelizmente não é essa habilidade que eu tô buscando. Eu quero alguém que saiba se comunicar, que trate bem as pessoas, que seja gentil, que consiga liderar e ser liderado, porque nem sempre você está em posição de liderança. Se Uhum. você trabalhar em um hospital, uma emergência muito grande, vão ser 3 ou 4 emergencistas. Então, a gente tem que saber trabalhar junto, né? Não adianta você passar por cima da outra pessoa e ficar aquela confusão, aquela briga de ego. Isso não vai funcionar. Uhum. Então, tem que liderar e tem que saber ser liderado. Eu acho que isso é o essencial. Porque ser bom tecnicamente, hoje a gente tem curso aí, se você abrir YouTube, Instagram, Reels, tudo você encontra cursos de capacitação. Se você dedicar algumas horas por semana, você fica brilhante, você decora livros. Mas isso não te garante que você vai ser um bom médico. Não vai te garantir. E às vezes é uma coisa que a pessoa nasce assim, a personalidade dela. Então isso tem que ser moldado, né? É uma coisa que a gente trabalha muito com os nossos residentes, né? Sejam humildes, saibam conversar, saibam se comunicar. Principalmente porque a gente lida muito com as outras especialidades. Verdade. E eu não sei operar. Gostaria, eu acho muito legal. Tenho vontade, inclusive, de fazer residência de cirurgia um dia. Vai que. Mas eu não sei operar. Então, se eu recebo um paciente grave que tem um abdômen agudo e precisa ser operado, eu preciso entrar em contato com o cirurgião de sobreaviso para passar o caso para ele vir ver meu paciente. A gente atende os pacientes neurológicos, mas o acompanhamento vai ser com o neuro. Eu preciso entrar em contato com o neuro para ele dar continuidade. Então, eu preciso das outras especialidades. A gente tem que ter uma boa relação. Né? No hospital que eu trabalho, a gente lida com outras 10 especialidades praticamente todos os dias. Então, eu preciso estar sempre me comunicando bem. É uma situação de parceria. Então, se você não consegue fazer isso, você não consegue ser um bom profissional. E é interessante que o fator humano na medicina ele predomina, né? Nós não vamos ter, creio eu, tão cedo, ou talvez jamais, a inteligência artificial dominando tudo. Não, sempre vai ter o fator humano. Isso que tu citou é importante, porque às vezes o médico ele não percebe que se comunicar bem dentro de um contexto de emergência, de fato salva vidas. E eu não falo pelo timing, de ter uma resposta rápida, mas são pessoas. Então, muitas vezes você fala de uma maneira errada com o cirurgião, e o cirurgião ele nem viu o paciente, ele nem sabe que é um paciente, ele sabe quem é você que está conversando com ele. E aí, óbvio, é uma conduta errada do cirurgião, mas ele faz um corpo mole, ele demora mais, ou então ele age de uma maneira errada, quem é que se prejudica no final? O paciente. Mas por quê? Porque a sua forma de se comunicar muitas vezes não foi a ideal. Talvez você tenha sido rude, talvez você realmente tenha cobrado sem o cara entender nada. Então, às vezes, não tem como a gente quantificar isso, mas quantos pacientes se prejudicaram porque o médico não soube fazer uma solicitação bem feita? Né, na questão de trato mesmo, né, de comunicação com outros profissionais. Às vezes até com técnico de enfermagem, às vezes até aconteceu uma infecção porque o trabalho ali não foi bem feito, porque a relação do médico ou da médica com a equipe de enfermagem não era boa. Então, infelizmente, o fator humano também, nesse sentido, felizmente existe o fator humano, mas infelizmente nesse sentido também prejudica. Então, realmente, eu acho que é algo que impacta e talvez não tenha, não sei se tem algum estudo sobre isso, mas talvez tenha um impacto considerável a relação do médico com as equipes e com outros profissionais também da medicina na sobrevida do paciente, em taxa de infecção, coisa do tipo, como que isso afeta, né? Fica a dica aí para quem quiser pesquisar, né? Já não sei. E você precisa confiar na sua equipe. Se eu tô aqui entubando um paciente que chegou parado e eu tô aqui laringoscopando, visualizando a via aérea e eu peço um tubo, eu tenho que confiar que a minha equipe vai me entregar o tubo na posição correta, que eles vão me entregar o tubo do local correto. Então, eu tenho que ter confiança. Se você não confia na sua equipe, se você não treinou minimamente a sua equipe, se eu pedir um bugie, elas vão se entreolhar. Bugie? O que é um bugie? Bugie, não sei o que é um bugie. Se eu não tiver explicado o que era um bugie e elas não souberem, a culpa é minha. Porque eu preparei esse material e eu não expliquei o que era. Então, elas não têm obrigação nenhuma. Interessante, tem uma analogia muito forte com a Fórmula 1, né? O carro para lá no pit stop, então rapidamente tem que movimentar a confiança para o cara apertar e sair. É a mesma coisa, né? Bugie, inclusive, é o nome do meu cachorro. É sério? A gente costuma dizer que o Bugie é o melhor amigo do emergencista. Pois bem, é o nome do meu cachorrinho. Bugie. Bugie. Qual a raça? É um Jack Russell. Jack Russell? Olha só, se der, o editor, coloca aí na tela a raça desse cachorro. Eu mando uma foto do Bugie. Olha só, a apresentação dela vai ser com ele, né? Bota assim já.
Uma dúvida, com certeza, tu tem quanto tempo trabalhando na emergência? Eu entrei na residência em 2019, Tá. março de Mas antes tu 2019. já trabalhava. Eu 4 anos, né? me formei em julho de 2015. Certo, então já tem um tempo de emergência. Eu queria saber, óbvio que tu viu, sei lá, centenas de histórias, mas qual foi o caso mais desafiador que você teve, que você considera, sei lá, escolhe um dos principais, porque deve ter tido vários, e como foi que você lidou com ele? Utilizando justamente todos esses pontos que você citou, todas essas características, habilidades, né? Então, que caso foi esse? Óbvio que não vai precisar dizer nome de paciente, mas o que é que aconteceu? Eu acho que dá pra gente classificar esse caso desafiador em cenários desafiadores. Certo. Eu acho que o Covid foi um cenário desafiador para todos, para todas as pessoas, não só para médicos, para qualquer outra especialidade, para qualquer outro profissional, mas a gente que trabalhou na linha de frente, a gente viu muita coisa e com certeza não conseguiria classificar qual foi o mais. Todos foram casos desafiadores. Foi um antes e Todos, depois. todos. Inclusive, isso atrelado a um outro momento da minha vida, que veio logo depois do Covid, isso mudou completamente a minha maneira de ver o paciente, de tratar o paciente, de enxergar como é a linha do cuidado daquele doente que está ali deitado numa maca, talvez no pior dia da vida dele, extremamente vulnerável, precisando de cuidados. Então, o Covid, ele realmente foi um período muito complicado. A gente viu muitos cenários e que envolvia famílias, que envolviam muitos pacientes jovens. A gente se via ali naquela situação. Então, quando você gera essa correspondência, você vê uma pessoa da sua idade que está morrendo por uma doença que ninguém sabia o que é que ia acontecer, como é que E que você ia se mesma manifestar. poderia, em algum momento, estar naquela situação, porque ainda estava tendo pandemia, você ainda poderia ser infectado. Exatamente, exatamente. Então, o Covid talvez tenha sido o grupo de cenários mais desafiador da minha vida médica, desde então. Certo. É, Vendo o teu perfil, se eu não me engano, tem na bio justamente sobre esse outro momento da tua vida, né? Me fala um pouco sobre como que foi diante de todo esse caos, né, de pandemia, tudo acontecendo, uma rotina já antes da pandemia já bem estabelecida ali, né, de emergência, etc. Mas como é que foi descobrir, no caso, um câncer de mama Isso, um nesse câncer de mama. período? Como é que foi isso? Vou voltar um pouquinho antes do meu diagnóstico de câncer. A gente estava. Eu estava no R2 quando a pandemia estourou. Estava no meu Certo. segundo ano de medicina, de emergência. Foi em 2020. Aí a gente trabalhou na pandemia e a gente viu muita coisa. Trabalhava em hospitais onde tinham muitos óbitos e a gente teve contato ali com aqueles locais, com vários pacientes empilhados, vários óbitos. Isso é uma imagem que nunca vai sair da minha cabeça. Foi um Cena período de guerra. muito cena de guerra. Foi um período extremamente ansiogênico para qualquer pessoa que tenha trabalhado nessa época. Eu também peguei Covid e eu tive momentos aterrorizantes quando eu peguei Covid, porque eu peguei Covid um mês e meio depois que estourou a pandemia. A gente não sabia de nada e não tinha espaço para botar o pé na emergência. E isso foi muito desesperador, porque eu tive episódios de falta de ar em casa, e isso me desesperou, porque eu sabia que eu ia chegar na emergência, se eu precisasse de oxigênio, não ia ter. Uhum. E esse período foi um período muito ansiogênico. 2020, talvez, entrei no top 3 do pior ano das nossas vidas, acredito que para todo Acho que mundo. geral. Em 2021, a gente já estava com a epidemia um pouco mais branda, mas ainda assim tinha Covid, né? Eu estava no terceiro ano da residência, no último ano da residência. E daí eu tava trabalhando, né? Eu tava numa rotina de trabalho e residência muito louca, porque a gente pegou um 2020 com muito Covid, foi muito estressante. E aí começamos 2021, outra onda, mais Covid, e a gente não conseguia ter os nossos rodízios da residência. Eu tinha que cumprir as horas da residência, mas tinha que trabalhar e ficava com medo, tive que sair da casa dos meus pais, então foram períodos muito desafiadores. E aí em junho, aproximadamente comecinho de junho, eu estava de plantão no Covid, era um Uhum. feriado, inclusive, e eu acordei,
normalmente, fui, né? Tomei meu café da manhã, fui trabalhar, estava de plantão somente de manhã, de 7 às 13. Fui pro plantão, a gente tinha, na época do Covid, tinha um repouso antes, e aí tinha uma linha que a gente traçava, que era a linha da contaminação, como se o Covid chegasse ali e parasse, então eu não vou passar dessa linha, né? E aí você tinha que se paramentar toda. A gente, nessa época, já estava um pouco menos preocupado com paramentação, que a gente já tinha ali primórdios de vacina, já estava um pouco mais tranquilo em relação ao Covid, segunda onda, né? Então, eu estava no banheiro trocando de roupa, né? Fui tirar a minha roupa e botar a roupa privativa do hospital, fui ajeitar o sutiã e palpei um nódulo bem grande mesmo. Eu devia ter uns 3 ou 4 polpas digitais. E sabe aquele momento que você tem um suor frio na espinha? Isso aqui não é bom. É um nódulo duro. Eu tô vendo ele agora, eu nunca vi esse nódulo, nunca percebi que ele tava aqui. Ou seja, rapidamente desenvolveu. E isso não é bom. E aí eu entrei no plantão, continuei meu plantão, cheguei até a comentar com os meus colegas de plantão, né, que eu tinha palpado o nódulo, tava achando estranho. Eles, não, isso não é nada não, isso aí deve ser nada não, aqueles fibromas que aparecem. Relaxa, não tem nada aí. Não relaxo. E aí eu sou muito objetiva com as minhas coisas, né? Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu tenho que resolver logo. Era um feriado, dia 3 de junho, acho que era Corpus Christi, talvez. E à tarde, obviamente, tudo fechado, né? Feriado, era uma sexta-feira. E aí eu falei com um colega que era radiologista, cara, eu preciso de alguém para fazer um ultrassom em mim hoje à tarde, com urgência. Aí ele, vou tentar alguém e tal, não sei se dá, porque hoje é feriado, tá todo mundo em casa. E ele conseguiu um colega que foi lá em casa para fazer ultrassom e eu já fiz uma leitura de quando ele estava fazendo ultrassom de que não era uma coisa boa. Uhum. E ele achou, tem realmente um nódulo estranho na tua mama esquerda, tem um nódulo também na mama direita, menor, mas tem também. Era melhor você procurar um mastro para ver direitinho o que é, né? Fazer outros exames, uma ressonância e tal. E aquilo foi, assim, desesperador para mim. Porque tava tudo bem, eu acordei como qualquer outro dia e de repente, 4 a 5 horas depois, minha vida mudou completamente. Do mais absoluto nada. E aí eu não contei para meus pais, fiquei só informação. Eu e minha esposa, ela ficou muito nervosa, né? Ela Ela é já, médica também? né, ela é fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Ficou muito nervosa, né? Ficou com medo e eu tentei não deixar o medo me dominar, porque eu entendia que eu precisava fazer exames, marcar médicos e organizar tudo para saber logo o que era o mais rápido possível. E aí eu consegui fazer, assim, coisa de... Era uma quinta-feira, não era uma sexta, era uma quinta-feira. Consegui, assim, 24 horas, consegui marcar ressonância, consegui marcar um mastologista, consegui marcar um oncologista, consegui marcar mamografia, consegui marcar biópsia, consegui já falar com todo mundo, já marcar tudo que você imaginar, porque eu estava focada naquela tarefa. Não vou deixar o medo me dominar. Porque se eu deixar o medo me dominar, eu não vou conseguir resolver nada. E isso daqui não vai ser uma coisa boa. E vou precisar, o quanto antes, saber o que é para tratar o quanto antes. Então, esse foi o meu primeiro pensamento. E aí, eu fiz uma biópsia na sexta-feira. A minha radiologista que fez o ultrassom, ela é muito direta também, né? Eu perguntei, pode dizer, que eu quero saber o que é isso aí. Ela, eu acho que é câncer mesmo, viu? Mas eu acho que vai ficar tudo bem, tá? Não sei o que, faz aqui a biópsia e semana que vem sai o resultado. Como se quem tá dizendo que você tá comprando um livro ou qualquer outra coisa, né? Eu gosto dela porque ela é muito direta. Eu não gosto de ninguém que fica me enrolando. Uhum. E eu agradeço muito a ela por isso, porque ela já me deu um direcionamento do que é que ia acontecer nos próximos meses da minha vida. Uhum. E aí eu já saí ligando para vários amigos, vários colegas que são já do da Onco, GO, Masto, para saber qual era o melhor e o pior cenário. Porque eu trabalho com perspectivas, né? E na emergência a gente é assim também. Você tem que entender o que é o pior cenário, entender o que é o melhor cenário e lidar com aquilo ali naquele intervalo. E no sábado e domingo eu fiquei em casa, né, descansando, contei para os meus pais. E talvez tenha sido, assim, um dos finais de semana mais angustiantes da minha vida. Porque eu estava esperando o resultado da biópsia, eu não sabia o que era, não sabia o que podia ser. Podia ser tudo, inclusive nada.
podia acontecer uma coisa muito ruim, como podia acontecer uma coisa muito boa. E eu não consegui um minuto desse final de semana inteiro descansar a minha cabeça, que minha cabeça ficava fazendo vários cálculos. Mas se for câncer, então vou ter que parar a residência, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. A viagem que eu ia fazer tal mês já não vai dar certo, eu tenho que desmarcar as passagens, desmarcar tudo. Então a minha cabeça não parou tentando já fazer projeções dos 2 cenários. E aí o resultado do meu câncer veio na terça-feira. Meu mastologista me ligou. Se ele me ligou, não era coisa boa. Se fosse uma coisa boa, ele mandava pro WhatsApp. Uhum. E a minha esposa estava do meu lado, caiu no choro. Eu não lembro de ter chorado muitas vezes depois do meu diagnóstico. Eu acho que eu chorei uma vez, muito, muito assim, até desidratar. E depois eu decidi que eu não ia chorar mais. Tá bom? É um câncer, eu tenho 31 anos, uma coisa bem aleatória. Eu não esperava que acontecesse isso na minha vida. Eu tô no auge da minha carreira. Acabei de sobreviver a um Covid, mas eu não tenho outra escolha. Na verdade, eu tenho. Ou eu trato, ou eu não trato e vou morrer disso. E aí eu usei os próximos dias para resolver tudo que eu precisava resolver antes de começar a quimioterapia. Né? Colocar um portocaixa para fazer a medicação. As fotos da minha formatura, eu organizei tudo para fazer as fotos antes de começar a quimio, porque o cabelo ia cair e eu não queria bater as fotos com peruca e nem sem cabelo. E organizei tudo, consegui PET scan, consegui já a clínica, autorizei as quimioterapias, tudo. Mais uma vez, eu foquei no que tinha que ser feito. É isso. Tô com câncer e não tem outra opção a não ser tratar e resolver isso aqui. E eu comecei a fazer minha quimioterapia 12 dias depois que eu palpei o nódulo. Depois de ter feito até sobrancelha, eu consegui fazer. Botei uma micropigmentação, consegui fazer antes de começar a quimio, porque ia cair também, não ia poder fazer mais. Então, assim, foi uma maratona de 12 dias que pareceram meses. Sem dúvida. Porque tudo que eu queria era começar aquele tratamento quanto antes. Cheguei a começar um tratamento com uma clínica para coletar alguns óvulos, porque tinha um risco, obviamente, de me causar infertilidade durante o tratamento, mas eles me disseram, vai ter que eu tinha acabado de menstruar, então vai ter que esperar ovular de novo, vai atrasar um pouco a tua quimioterapia, em 15 dias. Eu não. Eu vou fazer isso depois que terminar, vai ficar tudo bem. E eu vou coletar esses óvulos depois. Agora não, agora eu quero resolver isso, começar o quanto antes. E assim, foi um período muito desafiador. Eu diria até que é um tabu grande da nossa sociedade, né? Você falar em câncer, porque a pessoa, meu Deus, câncer, acabou a sua vida. E eu conheci um grupo de mulheres da minha idade, todas com câncer, que faziam tratamento lá na mesma época que eu. Algumas já estavam terminando, outras já tinham terminado, estavam super bem, seguindo a vida delas. E eu usei isso como um espelho para o que ia acontecer comigo. Eu cheguei para minha oncologista e perguntei, eu quero que você me diga qual é o último dia da minha quimioterapia, porque eu quero marcar uma viagem. E ela me disse, tá previsto para terminar dia 25 de outubro. Eu, não tá previsto, não, senhora. Você vai dar um jeito de terminar dia 25 de outubro, porque eu vou marcar uma viagem aqui pro dia 10 de novembro, e eu não vou cancelar essa viagem. E eu tentei levar a minha vida o mais normal possível. Eu ia para o hospital, continuei fazendo minha residência. As pessoas me expulsavam, mas eu voltava. Às vezes com dor, às vezes com muita náusea, às vezes muito fraca, às vezes anêmica. Precisei me internar durante a quimioterapia. Fiz neutropenia, fiz anemia, precisei transfundir. Então, não foi um período fácil. Não foi. Mas eu estava tão focada naquela data do dia 25 de outubro que eu só consegui enxergar ela. E cada semana que passava, eu tinha que fazer a quimio, era semanal. Eu estava mais cansada, estava mais exausta. Tem uma época que você não aguenta mais, que você já tá assim, meu Deus, não acaba nunca. Mas eu só conseguia focar nessa data. E teve uma das semanas que a gente precisou atrasar a quimio um pouco por conta de uma anemia que eu fiz que não subia. Né? As minhas células demoravam muito a recuperar e ela, não, vou ter que atrasar. Vou ter que atrasar um pouco tua quimio. Era mais ou menos na metade. Aí eu, não, cara, não acredito que vai ter que atrasar.
Não vamos deixar isso acontecer. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai atrasar essa semana e nas próximas a gente vem puxando um dia até voltar para o meu dia original, Uhum. porque eu quero terminar nessa data. E não vou dizer que foi um tratamento tranquilo, foi fácil, não, foi muito difícil, muito difícil. Mas essa meta me fez ficar em pé e conseguir fazer um bocado de coisa durante minha quimioterapia. Não é o fim do mundo. Consegui fazer. Eu viajei para fazer prova de título na época. Consegui passar na prova de título para especialista. Viajei para fazer curso, dava aula. A gente tem uma empresa de ensino, né? Eu e meus colegas emergencistas, a gente viajava para dar aula. Paty, tu consegue? Claro. Bora, bote aí meu nome. Vou viajar. Tava anêmica, tava cansada, mas eu tinha que trabalhar. Porque é a cabeça que manda, não é o resto, é a Sim. cabeça. Se a cabeça tá bem, eu tô bem. Mas pro final, realmente você vê que tá cansada e eu tive que dar uma parada. Mas eu acho que eu consegui levar os meus 6 meses de tratamento de uma maneira até relativamente leve. Se você me perguntar qual foi o período mais difícil do seu tratamento, foi o meu cabelo. Foi o cabelo cair. Foi o cabelo cair, porque eu sempre fui muito vaidosa, né? Então, ver você no espelho e não se reconhecer é muito difícil, muito, muito complicado, porque você já tá abatida, você já tá debilitada, você já tá anêmica ali, com os olhos fundos, né? Pálida, e você se vê no espelho e toda aquela pessoa, naquela vitalidade que você tinha, não tem mais, é muito difícil. E isso foi o que mais me derrubou e foi o que me freou para continuar trabalhando, porque eu estava me sentindo, não era eu, não era eu. Então foi um dos momentos que eu mais caí, foi durante essa época, sem dúvida. Você passar por uma experiência dessas não tem como, né? Acaba que acho que a parte antes existe uma parte antes e uma parte depois. Como que essa experiência ela modificou para ti a visão que você tem da própria vida? Porque quando você fala de alguns pontos, não só da vida, mas quando você fala eu perdi o meu cabelo e eu não me reconheci no espelho, né? Então, hoje, né? Como é que você se enxerga, como é que você se reconhece? Com certeza, essa prova de fogo, com certeza vê outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que você ou em um contexto parecido, porém agindo de uma forma diferente, né? Talvez com uma visão, não sei se a palavra é mais amadurecida da coisa, ou uma aceitação, ou uma força para batalhar diferente, não sei, mas eu acredito que você se inspirou em outras mulheres também. Acho que você e foi inspiração para outras. Mas como que essa experiência ela mudou a tua visão de vida, da medicina como profissional e em relação aos pacientes? Porque você mudou de lado, você virou a paciente, né? Então, o que que mudou nessa percepção de vida, de medicina como profissional e agora a tua visão dos pacientes que estão ali que você está cuidando diariamente? Eu acho que foi, eu acho não, tenho certeza que foi a experiência mais transformadora da minha vida. Não sei como serão as próximas experiências, mas eu tenho certeza que nada vai me modificar tanto quanto o meu tratamento. Porque você se vê numa situação de medo. Você tem medo. Primeira coisa que passa na sua cabeça é medo de morrer. Então eu saí do meu tratamento com uma urgência de viver que eu queria fazer tudo. A Raíssa, minha esposa, até menina, tia quieta, Ave Maria, acabou de sair do tratamento, eu queria viajar, eu queria pegar curso, eu queria dar aula, eu queria pegar plantão em todos os lugares, eu queria fazer todos os cursos possíveis e imagináveis. Então você sai com uma urgência de viver que é indescritível. Uma vontade, assim, de viver, de fazer tudo, de viajar, de ver gente, de conversar, de tudo. E isso é uma coisa que eu nunca tinha sentido. Nunca. Foi uma sensação, assim, de ter terminado o tratamento e estar livre daquilo ali, ter tido cura. Foi uma experiência, assim, transcendental. Isso mudou a minha maneira de ver os pacientes, sem dúvida.
principalmente um pouco depois do tratamento, né? Acho que um ano, um pouco menos, uns 8 meses depois, até esse período, eu tinha muita dificuldade de atender pacientes oncológicos na emergência. E aí eu trabalho até hoje com uma grande amiga minha melhor amiga de plantão, e ela já sabia que se chegasse um paciente oncológico, porque onde eu trabalho na emergência chegam muitos pacientes, é referência. Aí chegam muitos pacientes com câncer de mama, com meta cerebral, chegam muitos pacientes com câncer de ovário avançado, uterino, e eu não conseguia atender esses pacientes, porque eu não queria ouvir aquela história de como é que chegou até aquela metástase. Sim. Eu não estava preparada para aquele momento. E aí eu pedia para ela atender. Chegava um paciente, essa paciente via logo, né, carequinha, né, mais pálida e tal. Ó, Nick, esse paciente é você que vai atender, tá? Eu vou atender outro. E eu levei um tempo para conseguir ouvir a história, conversar com esses pacientes e acolher a dor delas sem que isso me impactasse tanto quando eu saísse dali. Então, principalmente quando ia a óbito. Isso me pegava de uma maneira que eu chegava em casa super mal. E eu levei um certo tempo, quase um ano, para conseguir adaptar mais a minha vida agora, que eu estava curada, eu não tinha mais câncer, e eu precisava ajudar aquelas pacientes porque eu já estive ali enquanto paciente. Isso mudou a minha maneira de tratar, né? Que às vezes o paciente tinha oncológico, ficava ali e tal, tá queixando de dor, o pessoal, não, já fez remédio, mas ela continua com dor. Vamos fazer de novo. E falta acolhimento, né? Às vezes tem tanto paciente ali que a paciente está, às vezes, mais acordada e tem muito idoso, tem muita gente entubada, a pessoa fica assustada, sem saber que se está grave, se não está. Então, falta um certo acolhimento. E eu ia lá, conversava e algumas vezes eu até falava que já fui paciente oncológica, elas ficavam mais aliviadas e assustadas. Você, doutora? Eu? Você é tão nova, então. E tá tudo bem, não tô aqui conversando com você, não tô lhe atendendo, então vai ficar tudo bem também. Mesmo que não fosse, mesmo que eu soubesse que não ia. Mas às vezes você vê uma outra pessoa que já passou pela mesma situação e tá bem, e tá tudo bem, e você consegue ver um futuro depois daquilo ali, né? Sim, e eu não vejo como sendo errado, porque não é dar falsa esperança, mas é um ato de piedade, né? Sim, A pessoa tá ali, às vezes, o que vai acalmar o coração dela é justamente a sua palavra dizendo, olha, vai ficar tudo bem. E você sendo um exemplo, né? Então, eu acredito que, de fato... Mas eu acho interessante também você estar aqui compartilhando tudo isso, porque como preceptora, né, de muitos residentes, etc., talvez, eu não sei como é que é a sua relação com eles fora da residência ou mesmo dentro da residência, né, nos momentos de confraternização, que a gente sabe que tem muitos, mas eu não sei até que ponto eles sabem a tua história, né? Então, talvez hoje alguns, né, estejam tendo ali um primeiro momento, caramba, eu não sabia que foi desse jeito. Eu sei que aconteceu, mas não que foi desse jeito. E talvez isso inspire eles a aprimorarem a conduta com os pacientes nesse sentido mais humano, de atenção, do ouvir, do estar atento, sem necessariamente passar pelo que você passou. Então, é importante entender, eu sempre digo que existem benefícios e prejuízos ocultos que a gente nunca vai entender. Mas o que você passou, graças a Deus, passou, tá hoje aqui, tá falando sobre isso, e foi necessário passar para que hoje você se tornasse uma inspiração para outros médicos e médicas que vão estar te ouvindo, para que eles mudem as condutas, melhorem as condutas dele e impactem lá na frente pacientes, né? Então acaba que a tua história com o câncer, a batalha, a dor, todo aquele período e tudo mais, talvez tenha um sentido até muito maior do que às vezes a gente percebe, né? Então você não sabe hoje, por exemplo, tu não tem como saber a partir de agora quantas pessoas vão ver a tua história, quantos médicos e médicas vão atender de uma forma diferente porque vão lembrar o que você disse aqui e quantos pacientes em Fortaleza, no Ceará, mas no Brasil vão ser beneficiados porque você passou por isso. Então assim, é importante às vezes, eu acho interessante muitas vezes trazer uma visão de fora, porque às vezes a gente está na bolha, né?
Você sabe que você impacta, mas você sabe que você impacta ali, no seu espaço. E às vezes você não entende que você vai muito além, Sim. né? Então, assim, foi preciso, né? Foi preciso passar por isso para que muitas pessoas também, não só você, acredito que você teve um crescimento, você evoluiu muito, né? Como você disse, como médica, como esposa, como filha, né? E que com certeza, não só dentro do teu espaço, mas agora na medicina como um todo, né? Isso é a medicina de valor também. Inclusive, há poucos dias depois que eu comecei o tratamento, eu tomei uma decisão de expor a minha história no Instagram, porque a gente estava na época do Covid e muitas mulheres não estavam se cuidando, fazendo exame de rotina, né? Exames que geralmente as pessoas faziam, que foi o que aconteceu comigo. Eu Sim, fiquei 3 anos sem fazer um ultrassom de mama. Poderia ter diagnosticado isso muito antes, mas eu não me cuidei. E aí eu passei por cima de todo aquele sofrimento de ter tido esse diagnóstico. Não, eu vou expor isso nas minhas redes sociais, porque provavelmente eu tenho muitas pessoas que me seguem que estão há meses ou anos sem fazer exames de rotina, exames de rastreio, com sem, certeza. sem se cuidar. A gente estava no Covid, ninguém estava nem aí para a própria saúde, só queria sobreviver. E por uma surpresa minha, até hoje eu recebo algumas mensagens e ligações de colegas médicas, de pessoas que não me conhecem, falando do seu diagnóstico. Inclusive, amigas próximas já me ligaram, ó, faz tempo que a gente não se fala, a gente estudou no colégio, mas eu tive meu diagnóstico de câncer de mama e eu tô com muito medo de morrer. Por favor, me ajuda. E aí eu ligo, converso, explico tudo que pode acontecer, explico que vai dar certo, de alguma maneira vai dar certo. E de alguma forma eu consigo tranquilizar essas pessoas porque elas estão me vendo, elas estão vendo que ficou tudo bem. Então vai ficar tudo bem com elas também. Inclusive, isso me motivou a começar a escrever um livro sobre Hum. isso que eu passei. Começou a escrever? Tá escrevendo? Acabou? Como Tô é que tá? escrevendo, tô no Tá caminho. escrevendo. É porque a rotina é complexa. Tem previsão para terminar? Tá nas minhas metas de até metade de 2025. Não, então vai acontecer. Está nas tuas metas, pelo que eu vi, quando Vai, coloca nas tuas metas. Acontece. Quer queira, quer não, vai vai acontecer. acontecer. Porque vai ter algumas participações da minha família, né? A Ah, que visão legal. dos meus pais, da minha esposa, para não ser Sim, 100% a minha visão. sim, sim. Então, tá em construção. Tem nome já? Pensei em alguns, Tá bom. Deixa mas, guardado. mas deixarei de É, surpresa. deixa guardado. Ok. É, você citou em alguns pontos algo que eu vi no teu Instagram. Viagens. Você é uma médica, emergencista, que trabalha pra caramba, ama o que faz e tem tempo para viajar, né? Então você viaja, você não viaja pouco, pelo que eu vi. Ou eu tô errado, não sei. Às vezes a pessoa faz uma viagem só e passa por vários países, tira foto de todos os lugares, você pensa que ela tá viajando direto. Mas me fala um pouco também sobre como que conhecer culturas diferentes, porque é um investimento no final das contas também, óbvio que é um lazer, mas você trabalha com pessoas. E eu acredito que quanto maior o repertório que o médico possui de conhecimento de personalidades diferentes, histórias diferentes, melhor médico ele vai ser, melhor médica ela vai ser. Então, como que tu acha, ou não, né? Pode não ter para você nenhum impacto, é só realmente curtição, mas como que essas viagens, de algum modo, também fazem parte da tua vida, porque dá para ver que é algo importante, dá para ver que mesmo no período do câncer você tinha uma viagem que estava marcada, que tinha de acontecer de fato. Então, como que essas viagens, elas entram na tua vida, né? Conhecer novas culturas, novos países, histórias diferentes, como que isso influencia positivamente e agrega para você? Eu amo viajar, assim, amo não só viajar, mas programar viagens. Eu tô até com uma viagem programada para daqui a um mês. E eu já tô há 2 meses aqui fazendo toda a programação, os milímetros ali de horários que a gente vai fazer, isso aqui a gente vai fazer tal hora, se 2h30 não sair daqui, tem que estar às 3 em tal canto. Então as pessoas que vão viajar comigo acham ótimo, que elas só botam a mochila nas costas, tô pronta, Não, eu vamos? já estava pensando, eu preciso de uma pessoa assim para organizar as viagens que eu e minha esposa normalmente não fazemos, porque precisa de alguém para organizar tudo isso Não, daí mesmo. nossa, eu adoro fazer essa programação. E é uma maneira que eu me conecto com a pessoa não médica, Sim, né? Que eu me desligo
Eu fico, às vezes, só com o celular ali para responder uma outra demanda do hospital. Mas eu me desligo e ali eu não sou a médica. Eu sou a Patrícia que tá viajando, que tá conhecendo o mundo. E geralmente eu vou com a minha esposa, a gente ama conhecer novos países, novas culturas. Então, para mim, é um momento que eu consigo me desconectar um pouco do que acontece aqui para me conectar com um lugar totalmente diferente. Mas ainda assim, sempre que a gente está viajando e aí vai passando ali de carro ou de trem ou de alguma coisa perto de algum hospital, eu vou virando assim a cara. Moça, será que a gente não podia parar ali para ver? Só pra gente ver como é aquela emergência. Aí eu vou passando no aeroporto, em algum outro lugar, e vejo um desfibrilador, um DEA. Olha aí, olha só, vou bater uma foto, olha, DEA no restaurante. E aí boto no Instagram, olha, gente, que é legal e tal. Então, ainda assim, a emergencista que mora em mim não consegue desconectar 100%. Aham. Mas são momentos que eu preciso. A gente que trabalha com muitos pacientes graves, uns pacientes críticos, a gente vê muito a morte, né? Sim. Diariamente. Então, a gente precisa desse momento para desconectar total. Total. Sim. Às vezes, para mim, não é suficiente passar um dia na praia e voltar. Uhum. Eu preciso de mais tempo para me desconectar um pouco, relaxar. Às vezes não é tanto relaxamento que eu preciso que a programação seja cumprida, Aham. mas relaxar e voltar para você continuar amando o seu trabalho, né? Para não ser aquela coisa, né? Trabalhe com quem ama e nunca mais vai amar o seu trabalho. Não, Sim. eu não quero que isso aconteça. E esses momentos, eles são pausas para que eu não entre coloque o trabalho num ambiente, numa posição de estresse. Não quero Sim. que isso aconteça. Então, as viagens, elas funcionam como uma pausa ali entre um período mais longo de trabalho para a gente conseguir relaxar e se desconectar. É essencial. Eu acho que tu não considera nem como válvula de escape, né? Porque válvula de escape tá muito mais. Eu acho que é um conceito diferente. Alguns médicos usam as viagens como válvula de escape, mas eu acho que é como você disse, talvez um momento para você se reorganizar, né? Sim. Porque reorganizar fisiologicamente, mentalmente, espiritualmente, é um momento que de fato você consegue pensar mais em si, menos no outro ali, no momento, né? E voltar pro eixo para depois acalmou tudo, Porque voltar para. se me deixar em casa, eu vou brotar com uma aula ou um curso para dar. Então, Aham. não adianta. Eu tenho que sair de casa mesmo e viajar para eu poder parar de trabalhar. E aí me diz uma coisa, como você disse, você lida muito diariamente, basicamente, com a morte, né? Você passou uma fase difícil também, que você teve essa experiência de algum modo. Sim. Existe em você, como emergencista, né, a questão da espiritualidade. Como é que tu trabalha isso? Tu é católica, evangélica, ateia, budista? Em que tu acredita, né? O que tu pensa sobre... Porque em alguns momentos você disse, olha, foi uma experiência transcendental. Se transcende, então não é material, é imaterial. Então tu pensa o que sobre isso? Você tem uma espiritualidade? Você segue alguma religião? Como é que é Eu não isso na tua sou vida? tão próxima da Igreja Católica, Tá? já fui mais. Hoje eu tenho a minha crença em Deus, Uhum. eu tenho fé, principalmente em Maria, Uhum. que eu acredito muito que foi quem me curou. Uhum. E sempre que eu posso, eu tento dizer isso para os meus pacientes. Né? Mesmo aqueles pacientes mais terminais, aqueles pacientes que estão muito graves, que até a gente, medicamente falando, sabe que não vai sobreviver àquela doença, àquela condição. Mas sempre que eu posso, eu nem falo em religião, você é católico, evangélico, eu nem entro nessa história. Eu só pergunto se a pessoa tem fé, se ela tem fé em um ser superior e que se ele tiver fé, a cura é sim possível. Eu acredito em Deus, acredito em Maria. Não sou tão próxima, não frequento muito a igreja, às vezes até pela rotina mesmo. Uhum. Mas eu faço as minhas orações em casa. Agradeço pelo que eu tenho, pela minha cura, pela vida dos meus parentes, da minha família, da minha mãe, da minha esposa e pela minha. Pela minha, porque eu tive uma nova chance de viver intensamente e trazer realmente todo o meu trabalho com esses pacientes, com a emergência, é dedicado para salvar vidas. Sim. É para isso que a gente
vai trabalhar, é para isso que a gente está ali todos os dias no plantão. É para salvar a vida daquelas pessoas. Eu sei que esse é o meu chamado. Eu sei que eu fui curada para continuar fazendo isso. Então, não. Ah, você vai viver de plantão? Tomara que sim. Tomara É o que que eu eu tenha desejo. joelho para continuar trabalhando até eu ficar bem velhinha, porque eu amo fazer isso. Esse é o meu chamado. E de algum modo tu consegue inserir, né, no dia a dia, como você disse, essa questão da espiritualidade. Quando você vê que tem a abertura do paciente, você consegue, dentro da comunicação com ele, inserir isso também, né? Sim. Excelente. Por fim, eu queria saber sobre empreendimentos. Porque é interessante, muitas vezes emergencistas também questionam, Cassiano, mas como que eu posso ganhar mais dinheiro com a medicina se eu estou preso num plantão, etc, etc, etc. Eu digo, olha, eu conheço, por exemplo, eu conheço anestésio que tanto através da educação médica voltada para temas específicos da anestesia, mas também da emergência, conheço anestésio que hoje faz ali seus 5, 6, 7 milhões ano com educação médica. E eu sempre digo, olha, se você é emergencista, você vai ter ali uma base gigantesca de alunos de medicina Sim. tremendo de medo de entrar na emergência. Então você tem potenciais clientes ali. Se você é um bom profissional, se você tem uma boa didática, se você consegue ensinar essas pessoas, porque muitas vezes a faculdade não vai preparar bem, você tem um mercado gigantesco para crescer com a educação médica na emergência. E eu sei, né, que você tem uma empresa. Você é sócio de uma empresa, é isso? Isso, Que isso. empresa é essa, né? Momento jabá, né? Mas que empresa é essa? O que é que ela faz? Com o que é que vocês trabalham? Eu sei que tem a ver com emergência e tem a ver com educação. Veio até não sei se foi nos teus stories, vai ter alguma coisa nos próximos dias. Me fala um pouco sobre esse empreendimento que você tem paralelo à rotina da emergência. Então, por que que a gente acredita no ensino e na educação como maneira de crescimento mesmo? Hoje a gente tem um número absurdo de médicos saindo do mercado de trabalho. Tem até uma projeção, que às vezes eu uso até, né, para conversar com investidores, que a gente vai ter uma projeção aí de uns 500 mil médicos até 2035, em média. Uhum, Se a gente for olhar aqui no Ceará, a gente tem uma média de quase 2 mil médicos ano, em média. É muita gente que sai no mercado de trabalho. uhum, E essas pessoas, com certeza, não estão sendo bem formadas em emergência durante a uhum, faculdade. Ele, com certeza, sabe o nome daquela doença reumatológica rara, do DNA, do gene, não sei o que lá, mas ele não vai saber reconhecer uma dissecção de aorta. uhum, E é onde ele vai trabalhar quando ele se formar, porque ele não é especialista ainda, e ele vai para a porta de UPA, ele vai para uma emergência de algum hospital. Então, ele vai ter que saber lidar com aquele paciente. E podemos ser nós, inclusive, o paciente que vai chegar um dia na emergência deles. Então, até uma frase do nosso chefe da residência, que o maior medo dele é chegar desacordado numa emergência, sem saber é quem é que vai complicado. atender. E aí, o Calil, que é meu sócio na empresa, ele teve essa ideia de montar uma empresa de ensino, né? Que a gente chamou outras duas malucas, que sou eu e a Nicole, nossa parceira também. Qual o nome da empresa? Emergency Talks. A gente tem um Instagram, emergency.talks. E a gente decidiu viajar por aí pelo país, dando aula de ultrassom point of care. A gente viajava praticamente todos os finais de semana dos meses do ano para poder dar aula em alguma cidadezinha, algum local, algum espaço que tinha gente interessada em aprender e ouvir a palavra do ultrassom. E aí a gente começou a, né, ganhar popularidade, começou a ganhar muitos seguidores e começou a conhecer muita gente. E a gente viu que isso modificava realmente a assistência daquelas pessoas. Uhum, Existe até uma frase muito célebre, né, conhecidíssima, que o Calil sempre fala no final dos nossos cursos, né? Que pelo simples fato da gente estar ali, né, dedicando um dia inteiro para ensinar aquelas pessoas a usar ultrassom, para identificar patologias mais graves, em algum momento da vida deles, eles vão usar esse conhecimento em algum paciente e esse ato dele usar o conhecimento que a gente ensinou em algum paciente, em alguma família, vai sorrir em vez de chorar. Então, a gente já cumpriu o nosso papel é aí. isso. E a gente decidiu investir nisso. Cara, a gente consegue realmente mudar a assistência dessas pessoas com o ensino, com a educação. E é isso que a gente investe. E a gente ensina o que a gente faz.
A gente ensina o que a gente aprende, o que a gente estuda, o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, se você me pedir para dar uma aula de doenças reumatológicas no ambulatório, eu vou dizer que eu não vou fazer isso porque eu não faço isso. Uhum. Não é a minha prática. A gente já recebeu algumas propostas de dar alguns cursos que a gente não faz. A gente ensina o que a gente faz. E a gente quer que essas pessoas sejam capacitadas em atender pacientes graves, em melhorar a assistência, em melhorar a conduta deles, para que eles consigam salvar vidas, assim como a gente está fazendo no nosso dia a dia. Então, a gente acredita muito nesse crescimento pela educação. E hoje é uma boa parte do meu tempo dedicada ao ensino, dedicada à educação. Estou terminando um doutorado na USP, Uhum. já engatando aí para trazer o ensino para a minha vida cada vez mais, mas nunca sem sair dos meus plantões. Eu não abandono os meus plantões. Não, você já deixou claro que até os 60 você quer estar ali Exatamente, se fazendo o seus meu joelho pontos. deixar. E a empresa em si, ela tem essas aulas presenciais sobre ultrassom, mas tem alguns outros materiais? Vocês estão construindo alguma coisa também além disso? Quais são os projetos que vocês têm hoje? A gente tem um curso preparatório para a prova de título de Uhum. medicina de emergência, Legal, que hoje você pode ser especialista em emergência tanto pela residência quanto pela prova de título, certo? né? E aí, se você já trabalha há pelo menos 6 anos na emergência, já tem experiência, quer titular e não vai conseguir jogar a residência na sua rotina, você pode fazer a prova de título. E a gente tem hoje o maior preparatório do país para treinar essas pessoas para fazer a prova e receber o título de especialista. Então, hoje é um dos nossos carros-chefes, um dos maiores produtos da nossa empresa. Mas a gente tem outros produtos. A gente, vez por outra, lança no nosso site curso de choque, curso de via aérea, curso de manejo de paciente neurológico. A gente está agora com um curso de procedimentos guiados para ensinar o pessoal a fazer acesso guiado por ultrassom. Então, assim, a gente está sempre lançando produtos para trazer aí conhecimento e ensino E aí, para a no caso, são população materiais médica. que ficam em uma plataforma digital e tem a prática ou... Isso, tem tanto o curso presencial quanto o curso online, né? A gente Hum, acredita que o curso presencial é importante, com certeza. muito importante, porque é onde você vai ter a prática. Mas o que Sim. a gente tem visto do mercado é que os cursos online, eles têm ganhado muito mais espaço. E as pessoas estão querendo fazer cada vez menos os cursos presenciais, infelizmente. Uhum. Porque, tudo bem, a gente pode fazer um curso online, mas isso nunca vai substituir uma prática. Não É. consigo te ensinar a entubar somente com o curso online. Eu preciso que você pegue no laringo, eu preciso que você pegue no boneco, entenda como é que é a pegada da mão. Então, assim, infelizmente é uma movimentação que é uma coisa natural, né? A gente tem muita gente se formando, a gente tem muitos cursos disponíveis no mercado, e as pessoas querem fazer o curso online e deixar o presencial meio que para momentos bem específicos. Então, a gente está meio que misto aí nos dois tipos de público, né? Tanto presencial quanto o virtual. Aproveitando que vocês trabalham, né? Que você trabalha muito com tanto médicos formados, residentes, etc. Mas tem um contato muito grande, né? Muito forte também com estudantes de medicina, creio eu. Como é que tu enxerga hoje o futuro da medicina de emergência? Eu tenho que perder essa prática de fazer 3 perguntas em uma. Da medicina de emergência e principalmente associada à questão da tecnologia. Porque se você hoje consegue fazer um curso online é porque nós temos tecnologia para isso. Mas também a tecnologia prática, né? Como é que vem avançando? Porque nós estamos em um estado hoje, no Nordeste, etc., que a gente sabe que em alguns pontos do Brasil eles estão mais à frente Sim. em relação à tecnologia. Então, qual a tua visão, a tua perspectiva de futuro, né, em relação à medicina de emergência e essas novas tecnologias? O nosso futuro da medicina, ele não é tão bom quanto era anos atrás. Eu acho que a gente está caminhando para uma precarização da especialidade em si, da profissão. Talvez porque a gente tenha gente demais no mercado, talvez porque as nossas instituições estão investindo menos na saúde, cada vez menos, e a gente tem outras profissões, talvez sejam até mais atrativas, né? Ah, uma criança hoje, se você perguntar o que ele quer ser, ele vai dizer que quer ser TikToker, Sou jogador, youtuber, streaming. youtuber ou alguma coisa do tipo. Você não vai dizer, eu quero ser médico, né? A não ser que ele tenha um parente médico que estimule ali. Uhum. Então, a gente está tendo essa movimentação ao longo do tempo, essa geração mais nova. E a nossa especialidade,
não só a medicina de emergência, mas como todas as outras, a gente está tendo a precarização aí de salários defasados, sem ajuste anual, e tá cada vez mais complicado você se inserir no mercado de trabalho. Hoje, se você pegar, talvez, alguém que termina clínica médica, que é um negócio incrível, eu acho linda a especialidade deles, os caras sabem diagnosticar doenças que eu nunca nem conheci na minha vida, e ele vai trabalhar numa porta de UPA porque não tem espaço. Ele vai ter que fazer uma sub. Você pega, às vezes, um cirurgião que acabou de terminar a residência de cirurgia, o cara opera barrigas e ele não tem onde trabalhar porque também o mercado está ali esmagado. Então, é aquilo que a gente conversou no começo. Não vai ser só o suficiente você ser bom. Você vai ter que ser bom tecnicamente. Se você não for bom tecnicamente, Nem você adianta. nem trabalha. É melhor É. você ser outra coisa, youtuber mesmo. Uhum. Mas você tem que ter outras skills. Você tem que saber se relacionar, tem que saber se comunicar, você tem que ser gentil com as pessoas, tem que saber trabalhar com a equipe. Porque isso vai ser o teu diferencial. Percebendo isso, nós criamos a Nova Medicina, que é a nossa empresa que eu te falei no início. Eu meio que percebi isso há uns 8, 9 anos atrás, que o rumo que estava sendo direcionado à profissão seria o que nós estamos começando de fato a perceber agora, né? E eu tenho uma visão pessimista e otimista. Pessimista em relação ao modelo padrão, ou seja, se você sai, como você disse, poxa, sou um médico tecnicamente bom, beleza, isso daí não vai te fazer ser bem sucedido, essa é a realidade. E eu tenho uma visão otimista no sentido do médico ele associar a boa prática médica, o sacerdócio médico, ao empreendimento. A ele entender, por exemplo, poxa, se eu sou clínico, se eu tenho um conhecimento de altíssima complexidade, por exemplo, um arquiteto, ele sai da faculdade de arquitetura, o que, é que ele vai fazer? Ele vai montar um negócio dele. Sim. Ele não vai trabalhar no SUS da arquitetura. Não, ele não vai trabalhar. Então, acaba que essa nova visão que nós tentamos trazer, seja com o MDVcast, trazendo grandes histórias, grandes médicos aqui, seja com a Nova Medicina, Elite Médica, etc., é justamente fazer com que os médicos eles entendam que não existe só um, dois caminhos para você ser bem sucedido. Poxa, se eu sou um clínico, eu acho a clínica médica linda também. Se eu sou um clínico, caramba, por que eu não estou utilizando hoje os canais de comunicação gratuita que nós temos para comunicar aquilo que eu faço, para comunicar o serviço que eu presto? Para que eu não precise depender de um convênio XYZ para ganhar R$ 15 por paciente, R$ 20 por paciente e eu cobrar o preço que eu acho que vale o meu conhecimento. Então, hoje, eu ainda acho que melhorou em relação aos últimos 5 anos, mas ainda falta muito essa percepção do médico de que o conhecimento dele tem valor e que ele não pode somente entregar na mão de instituições para que essas instituições vendam esse valor pelo preço que eles acham que é o ideal. Você mesmo, como médico, você vai vender seu conhecimento. E vender não é algo ruim. Nós temos a impressão errada da venda. Venda é um ganha-ganha. Ou seja, eu tenho um conhecimento que vai te ajudar. Você tem um problema que vai ser solucionado com o meu conhecimento. Se você compra o meu conhecimento, você vai ficar feliz. E eu vou ficar feliz tanto porque eu te ajudei como eu ganhei por isso. Então essa é a visão que nós temos de ter também na medicina quando nós pensamos em um negócio particular. Eu vou montar um consultório particular, uma clínica particular, etc. Eu acredito que o futuro da medicina também ele é promissor neste aspecto. E óbvio, partindo para possibilidades como vocês estão fazendo. Caramba, pegar o conhecimento da emergência e entender que ele pode ser empacotado, embalado em formatos diferentes, dentro de um plantão, dentro de uma sala de aula, né? Então, o mesmo conhecimento, ele vai ser entregue de maneiras diferentes, vai impactar o paciente de maneiras diferentes no final das contas, e vocês também vão ganhar de maneira diferente. No plantão você ganha ali, né, o plantãozinho que você vai receber, e no outro não, você está vendendo seu conhecimento embalado em outro formato. Então, nós precisamos começar a pensar um pouco realmente fora da caixa da medicina, que nós já temos ali aquele padrão que as instituições, né, trabalham conosco ao longo dos anos, a formação médica, a graduação, etc. Mas eu tenho essa visão pessimista como você em um aspecto, otimista, né, porém, nesse aspecto da medicina particular que ainda é pouquíssimo desenvolvida. Pouquíssimo desenvolvida. Excelente. As pessoas têm que aprender que elas precisam empreender. Independente da especialidade. É isso. Só até um adendo. Hoje, quando você vai marcar qualquer especialista, eu faço isso. Eu olho no Instagram. Todo Quem mundo. é a pessoa,
quantos seguidores ele tem, aí sabe, é horrível, mas a gente olha, não tem Você como. olha. E se ele sabe o que é que ele está fazendo, se ele como é a relação com família, e tudo isso você vai analisar, porque hoje você tem uma gama enorme de especialistas. Então você pode colocar, se você colocar só a especialidade, pela própria localização, ele vai te mostrar o quê? Uns 15, 20 médicos aqui. Então você vai escolher de acordo com o Instagram, não tem como. Porque acaba que no Instagram você traz um pouco mais de informações sobre você. Então, às vezes, você olha para um vídeo do indivíduo, vê como ele fala e diz, caramba, gostei da forma como ele fala. Né? E já a relação, eu brinco dizendo que a relação médico-paciente hoje inicia muito antes de entrar no consultório. Antigamente não, era só quando abria a porta e via o médico. Ah, esse aqui é o doutor fulano. Agora não, você já conhece ele, sabe que ele tem 3 filhos, 2 cachorros, 3 periquitos. Então você acaba, né, tendo uma relação prévia sendo construída. Isso facilita até mesmo a venda. Né? Então, é bem interessante isso. Eu queria te pedir, a primeira pergunta foi, o que é, né, um médico, uma médica de valor? Eu queria saber, agora, eu vou começar a perguntar isso para todos os convidados, qual é o médico ou a médica de valor, não só pela prática médica, mas pela história que o indivíduo ou a indivídua, né, possui, que você acha que nós deveríamos convidar para o podcast? Citando nomes? Nomes, lógico, tem que ir atrás, senão eu não vou descobrir quem é essa pessoa. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que não sei se já te passaram o contato Pode dela, ser. se chama Carolina Taketomi. Ainda não. Carolina Taketomi. Isso, ela Legal. fez residência na época que eu fiz, ela era um ano na minha frente, ela se formou um ano antes de mim. E ela trabalhava com emergência, o esposo dela trabalhava no banco, administrava lá, trabalhava no banco. E aí eles decidiram jogar tudo pra cima pra viajar o mundo. Olha só. E foram rodando o mundo e conseguindo ali apoios, parcerias, fazendo reels, vendendo a marca deles. E eles conseguiram um número, assim, absurdo de seguidores e de visibilidade orgânica. E hoje eles são muito conhecidos, né, no meio, né? Tá beirando aí 80 mil seguidores. E montaram uma agência de viagens. Ela continua trabalhando como emergencista. De vez em quando a gente encontra com ela Olha nos só. plantões. Mas ela vende... Não digo nem que ela vende viagens, ela vende sonhos, né? E ela trabalha com viagens. Ela faz pacotes de viagens. Montaram agora uma empresa deles de agência de viagens. E eles vivem disso. E, como hobby extra, ela trabalha como médica. Excelente. Carolina Taketomi. Na Taketomi. verdade, você vai conhecer eles pelo Instagram deles, do Se Tu For, Eu Vou. Se tu for, eu vou. Excelente. Com certeza são dessa cidade. Ok, se tu for, eu vou. O MDV Cash, ele traz, como nós conversamos, né, antes de nós entrarmos aqui no estúdio, ele traz justamente ele tem esse objetivo de mostrar o médico a partir de um outro viés, né? Porque culturalmente as pessoas olham para o médico e já tem uma preconcepção ali do indivíduo. Ah, provavelmente é inteligente, a gente sabe que muitas vezes não é. Rico, a gente sabe que não é hein? bem assim, né? Vida perfeita. Então, assim, acaba que o podcast Médicos de Valor, ele tem como objetivo trazer o médico e mostrar um pouco do todo que ele é, não só do profissional. Então, hoje a gente conheceu a Patrícia, né? Que é emergencista, que é filha, que é esposa, ok? Que é preceptora de vários residentes, que é empresária, que está terminando o doutorado. Então, assim, vai muito além do que muitas vezes nós acreditamos. Tanto é que eu tenho quase certeza que os teus residentes vão ficar, talvez, né, espantados com algumas coisas que eles nem imaginavam. Então, te ouvir, caramba, eu nem sabia disso. Então, os próprios médicos vão perceber isso daí. E às vezes a gente se perde, né? Dentro do dia a dia, daquele automatismo diário, Sim. a gente esquece. O indivíduo esquece que ele, além de médico, ele pode ser tantas outras coisas também, né? Então, acho que essa conversa ela foi muito válida também por isso. Porque valida o nosso trabalho aqui no nosso podcast. Então, de antemão, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco e, se for possível, uma mensagem final para todos os médicos e médicas que estão ouvindo esse episódio. Agradecer o convite. Realmente foi uma conversa muito bacana. O tempo passou e a gente nem percebeu, já está na hora mesmo de terminar.
Quando você começa a explorar esses outros momentos da sua vida, né, em conversas como essa, a gente vê o quanto de coisa que a gente já passou e o quanto de É. coisa que a gente faz, que impacta muito a vida de outras pessoas. Então, se eu tivesse que dar um recado para os jovens médicos que pensam em fazer emergência, não desistam, porque é a especialidade mais linda que eu conheço. E dá para ter muita vida além da especialidade. Excelente, excelente. Meus queridos, foi um prazer imenso estar com vocês neste episódio, estar aqui com a Paty também. Lembrem-se de seguir, né? Assinar o nosso canal aqui no YouTube, seguir em todas as plataformas, vai estar tudo na descrição do vídeo, Spotify, Deezer, o Instagram da Paty, o meu, vai estar tudo lá direitinho. Lembre de curtir, ativar o sino, todo aquele protocolo que vocês já sabem que existe aqui no YouTube, tá certo? Foi um prazer imenso, nos vemos no nosso próximo episódio aqui do MDV Cash. Até mais.